Mercado não empolga e o Vasco pode ficar sem trazer um reforço para a zaga na segunda janela. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Ryan brilhando mais uma vez em São Januário pela seleção brasileira e a reta final de preparação do Vasco para enfrentar o Atlético Paranaense. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Já convido a galera que chegou a primeira vez a se inscrever, a dar uma moral, a nos ajudar a continuar crescendo. Estamos chegando próximo a 14 mil inscritos. Você pode nos ajudar com isso, compartilhando, se inscrevendo, dando like, colocando seu comentário aqui, que é sempre importante para o nosso engajamento e também para o nosso crescimento. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Daqui a pouco eu vou falar sobre a busca por zagueiros, que parece que o negócio estacionou, né? A gente vai com o que a gente tem. Mas os meninos hoje, Leandrinho e o nosso querido Ryan, encerraram a sua passagem pela seleção sub-20 nessa data FIFA. O Brasil venceu mais uma vez a seleção chilena, a seleção mexicana, com o gol dele, Ryan. Ryan fez gol mais uma vez. Ryan foi lá no meio da briga também, botou a base para os caras, mas fez mais um gol. Ryan dessa vez jogando aí desde o início e fez com que a seleção brasileira chegasse ao resultado positivo. Mais um bom jogo de Ryan. Eu não achei uma participação tão boa quanto foi a participação do primeiro jogo, mas mais um grande jogo. E o Ryan volta para o Vasco nesta segunda-feira. Tanto o Ryan quanto o Leandrinho se apresentam ao técnico Rafael Paiva e estarão trabalhando com o grupo para as quartas de final, que tem cara de final, lá na Liga Arena, onde todos os ingressos da torcida vascaína já foram esgotados. Então, Ryan e Leandrinho voltam nessa segunda-feira ao Vasco. Bom, é de ver Ryan jogar, cara. Eu já falei algumas vezes aqui que o Ryan é um menino, ele tem muita qualidade, mas que iria oscilar. O Ryan vem vivendo um bom momento nessa temporada, acho que um dos melhores dele nas duas últimas temporadas. É um jogador que iniciou a temporada fazendo gols com o Ramon Dias, mas do nada o Ramon Dias colocou o Ryan no banco e o Ryan não entrou mais. Aí tem a chegada do Cleiton e tudo mais, o Ryan perde espaço no Vasco. Volta agora fazendo gols, tendo participação, vem para a seleção e tem um bom jogo. É um menino de muita qualidade e que hoje está figurando o time titular do Vasco. Os dois últimos jogos teve essa configuração e esperamos que Ryan continue desempenhando seu bom futebol. Volta aos treinamentos com o time do Vasco desta segunda-feira e aí já é visando enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco que provavelmente vai ter Léo na zaga, né? Pelos treinamentos que a gente está vendo aí, até os meninos foram testados, o próprio Rojas foi testado, mas até pela fala do Pedrinho, né? O Pedrinho já falou, deu muita moral ao Léo. Aparentemente, o Léo deve ser titular, mas a gente vai ter alguns dias aí ainda, né? 2 dias, vamos dizer assim, se a segunda e a terça-feira. O Vasco viaja na terça lá para a cidade do jogo e o Vasco da Gama provavelmente terá Léo, que como trouxe algumas entrevistas, o Pedrinho também falou, né, que confiança é importante, que como o mesmo time tem um desempenho muito abaixo e consegue reagir, que o Léo vive um momento de pressão, que é preciso entender o momento para recuperar e voltar a desempenhar. Diz que falou pro Léo que era pro Léo identificar os pontos positivos e negativos, corrigir e trabalhar, e tem a possibilidade sim de se recuperar, foram as palavras de Pedrinho, que elogiou o Léo, né? Diz que o Léo é bom tecnicamente, tem boa velocidade, sabe sair jogando, só que tá sem confiança, segundo o Pedrinho, e não consegue dar uma resposta, por as palavras aí do Pedrinho, ao canal do Igor Rodrigues. Só que aí, vamos para um outro ponto da discussão, que é o que eu sempre falo aqui. Se o Léo tá jogando, se o Léo tá desempenhando e performando mal,
é porque o Vasco não tem opções. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Tem gente que encara isso como uma defesa ao Léo. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Eu sei que eu falo aqui. O Vasco não dá opções. Ah, usa os meninos da base. O menino da base outro dia aí errou. O próprio Ryan tinha gente dizendo que era bagre. Outro dia o JP não joga bem, tinha gente dizendo que era para mandar ele embora. Aí vai botar o Lincoln ou o Luiz Gustavo na zaga para também dizerem que é para começar a queimar jogador? É o que eu sempre falo. Tinha que ter opção. Pedrinho e Marcelo Santana, e aí respeitosamente que eu falo aqui, eu cobro, tem que cobrar, cara. A gente tem que cobrar. Tô aqui para defender Pedrinho, tô aqui para defender Marcelo Santana, tô aqui para defender o Vasco, como o próprio Pedrinho fala sobre isso. Tiveram dois meses para contratar. Primeiro, o Vasco ficou naquela história com o Maurício Lemos. Segundo, o Vasco foi aí buscando Rafael Tolói, outro jogador, blá blá blá, Luan Pérez, e chega no Ian. E o próprio Pedrinho disse que algumas dívidas que aconteceram anteriormente, né, por causa da compra do Esposa, travaram o negócio. O presidente lá disse que o problema foi o Vasco não ter mandado a questão das garantias. Enfim, o Vasco não poderia ter buscado um jogador no último momento. E eu falava aqui todos os dias, o Vasco precisa contratar zagueiro. A zaga não é confiável. O único jogador confiável hoje na zaga do Vasco se chama João Vitor. E o Vasco, infelizmente, não se moveu. E pelo que se olha nos bastidores, o Vasco não está confiante também com os nomes que tem no mercado. Então, é muito provável, eu não vou dizer aqui, vou cravar que o Vasco não vai ter reforços, porque eu estaria sendo irresponsável, porque pode aparecer uma oportunidade muito grande no mercado que a gente ninguém lembrava, ninguém conseguiu achar, e o Vasco acha e vai e traga o jogador. Porque é o seguinte, são jogadores com altos salários, ou jogadores que não estão performando há algum tempo, jogadores com um bom tempo de inatividade. Isso tudo está fazendo com que o Vasco não contrate um zagueiro nesse momento. E aí eu digo, olha o que eu falei na live, assim que fechou o mercado, o Vasco vai ter que buscar a xepa. O Vasco tinha um prato ali, o Vasco deixou o prato passar. A hora acabou, o Vasco vai ter que buscar a xepa. Infelizmente, o que a gente vai encontrar no mercado é jogador caro demais, que já tem uma alta idade, que não consegue performar num grande centro. Jogador que está muito tempo parado, vem de lesão. Jogador de qualidade duvidosa, eu não pode falar isso, mas infelizmente, jogador que não vai conseguir performar. Então, agora, nesse momento, eles estão certos de não trazer alguém por trazer. Mas erraram lá atrás. Dizer que hoje eles estão certos não quer dizer que eu estou apoiando o que eles fizeram. Nesse momento é certo você não contratar por contratar. Você pode ganhar um problema. Mas errou lá atrás. O Vasco teve N opções para investir no mercado. Ah, mas o Vasco não tinha dinheiro, Léo. E o Vasco fez algumas propostas. O Vasco poderia pagar e pagou quase 20 milhões em contratações. Ainda fez uma proposta muito boa para o Ian, de empréstimo com pagamento mais uma possível compra. Enfim, não entra na minha cabeça. Essa é a minha crítica. Já falei aqui diversas vezes, o Vasco não poderia ter ficado sem zagueiro nessa janela de transferência. E agora vai com o que tem. O joga os meninos aos leões, que os meninos vão oscilar. Eu sempre falo aqui, jogador jovem vai oscilar. O Hendrick está oscilando, o Estevão oscila. O jogador vai oscilar, o Lamine Yamal oscila. Imagine os jogadores do Vasco. Só que aqui a paciência é pequena. Menino desse erra, já vira jogador ruim. Enfim. Mas, agora é aí com o que tem. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu. Se inscreve, deixa seu comentário. E amanhã a gente volta.